Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, 6 de agosto, começa mais uma live JR, sempre trazendo um assunto do interesse do internauta, da sociedade e hoje especialmente para você, consumidor. Nós vamos conversar com a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, que fala direto de Brasília. Secretária, muito boa tarde, seja bem-vinda a esta live JR. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Nós convidamos para participar deste programa a educadora financeira e comentarista de finanças do Jornal da Record, Patrícia Lages. Patrícia, muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fara. Boa tarde à secretária. Boa tarde, Luiz, aqui nosso colega. Boa tarde para você que nos acompanha. Direto de Belo Horizonte, da Record Minas, o nosso colega repórter especial do Jornal da Record, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Oi, Fara, o prazer é todo meu. Boa tarde, Patrícia, boa tarde, secretária. Essa live JR é transmitida ao vivo pelas redes sociais do Jornal da Record e do nosso portal r7.com. A partir de agora, você internauta que nos acompanha, você consumidor que tem dúvidas, que tem pendências, pode participar com a gente mandando a sua mensagem que nós vamos transmitir a sua pergunta para a secretária, que vai tentar nos responder ao vivo. A Live JR é retransmitida ainda nesta sexta-feira, logo mais a partir das 6h10 na Record News, o nosso canal de notícias. Secretária, em julho foi aprovada aí uma lei que trouxe alterações no Código do Consumidor, né? Essa lei, dizendo de uma forma geral, ela traz aí novas opções para aquelas pessoas que têm dívidas poderem renegociar, poder trabalhar essa dívida, poder pagar essa dívida de uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila. Quais são os pontos fundamentais que mudaram nessa legislação e por que houve essa alteração? Perfeito, muito obrigada pela pergunta. Realmente, essa legislação ela vem preencher uma lacuna que existia na nossa legislação nacional, porque ela vem regular a matéria, né, que tem relação com o endividamento de uma forma muito mais abrangente e alinhada também aos organismos internacionais, né, tanto a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, quanto o G20, o Banco Mundial, todos eles têm recomendações para que os países legislem sobre o superendividamento. Então, a lei ela é a 14.181, né, de 1º de julho, ela não só ela altera o Código de Defesa do Consumidor, como também o Estatuto do Idoso, e vem justamente para aperfeiçoar o que nós chamamos que é a disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Esse é o problema que é um problema econômico, né? Ele retira o consumidor do mercado. Esse tema ele tem uma relação direta com a própria subsistência dos consumidores brasileiros, né, como participantes do mercado, porque a gente só tem mercado de consumo se você tem consumidor, né? Você precisa, numa relação de consumo, ter o consumidor e o fornecedor. E apesar de nós estamos tratando, né, de um tema nessa perspectiva do consumidor, esse tema ele também tem um caráter muito forte interdisciplinar, né? Porque ele tem impactos jurídicos, econômicos, até mesmo psicológicos e sociais, né? Porque isso afeta a saúde mental do consumidor. Então, a lei ela vem, né, num contexto muito positivo, que é um contexto ainda de pandemia, né, cujos efeitos ainda nós estamos sentindo, né, questões sanitárias aí que realmente tiveram uma proporção muito grande, e ela traz mecanismos para prevenir o que nós chamamos do superendividamento, né? Trabalhar com mecanismos de prevenção para que o consumidor não entre num ciclo de endividamento. Então, em primeiro lugar, ela traz algumas definições importantes, até o que é o consumidor superendividado, porque endividado quase todos nós somos, né? Assim, quando você faz um financiamento, quando você tem aí o acesso ao crédito, é natural que haja um endividamento, mas o superendividamento é uma outra situação, aquela situação em que o consumidor ele não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Então, ali na lei, nós temos agora mecanismos que permitem a recuperação judicial, uma espécie, né, de recuperação judicial do consumidor superendividado. Ela promove, então, né, mecanismos para o retorno deste consumidor ao mercado de consumo de uma forma sustentável, de uma forma digna, né? Ela vai trabalhar com conceitos que nós não tínhamos, como o que é o mínimo existencial ao consumidor. Então, isso também tem um espaço muito interessante agora para regulamentação. E, além disso, né, ela traz mecanismos que nós já tínhamos trabalhado de uma forma mais genérica no Código de Defesa do Consumidor, que é a garantia de transparência
nesses contratos, com clareza nas informações aos consumidores, né? Ou seja, quando o consumidor ele vai ter o acesso ao crédito, ele precisa ter informação de uma forma clara, entender as taxas, quais são os encargos, até mesmo para que ele não caia naquelas propagandas abusivas, nas práticas em que ele não consegue enxergar que ele está entrando numa situação em que ele não tem como sair depois. Fora isso, né, temos ali mecanismos de educação financeira também alinhado a essas melhores práticas internacionais. Nós já trabalhamos com a educação para o consumo na Secretaria Nacional do Consumidor por meio da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, mas existe agora na lei especificamente voltado à questão do crédito, né? Então, ela dá mais suporte ao consumidor para renegociar essas dívidas, trabalhando muito também com o princípio da boa-fé, né? Porque essa lei só é aplicável nos casos em que o consumidor agiu de boa-fé. Aquela má-fé não entra no rol, né, dos benefícios aí da legislação. Então, o consumidor precisa também trabalhar para mostrar que ele não entrou nessa situação de endividamento por má fé, mas sim por uma situação em que ele não compreendeu os mecanismos e o que estava previsto no contrato. Patrícia? Secretária, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do entendimento dos contratos, porque, como a senhora mencionou, vários pontos dessa lei já estavam sendo empregados, eles já funcionavam até anteriormente, agora foram reiterados pela lei. Então, o que a gente tem visto, né, como educadora financeira, muitas vezes as pessoas chegam até a mim dizendo, olha, eu não sabia que a condição era essa. E quando a gente verifica o contrato, está tudo lá no contrato. Ou seja, aquilo está de forma clara, tem todos os cálculos, tem todas as taxas, né, tudo que a lei pede, mas por algum motivo o consumidor ou não leu o contrato, muitas vezes isso acontece, né? Ou ele simplesmente leu e aquele número que está ali, às vezes, né, a gente vê um contrato, por exemplo, de cartão de crédito que está explícito que são mais de 300% ao ano de juros, né? E o consumidor não tem ali a ciência do quanto isso representa no bolso dele. A senhora vê que a emoção da compra ou a emoção da aprovação de um financiamento atrapalha um pouco o racional ali na hora do consumidor fazer esse balanço, se vale a pena ou não? Sim, Patrícia, de fato existe também, né? Tanto que nós discutimos muito em âmbito internacional o que nós chamamos de behavioral insights, que são esses incentivos comportamentais, né? E o que leva o consumidor na emoção, às vezes, até adquirir um produto que ele não precisa, né? Isso é muito comum, né? E nós vimos bastante na pandemia que as pessoas ficaram em casa, né? Sujeitas, né? Às propagandas que aparecem nas redes sociais, clicando em páginas inseguras, tanto que nós tivemos a maior parte de incidentes relacionados a compartilhamento indevido de dados do consumidor nesse período. Então, realmente tem uma relação direta com o comportamento do consumidor, mas no que diz respeito especificamente ao endividamento e ao superendividamento, é importante nós lembrarmos que nós temos diferentes perfis de consumidores no Brasil, né? Então, né, estou falando aqui como uma educadora financeira, que sabe que existem pessoas que realmente analisam o contrato, que leem com cuidado, que prestam atenção em cláusulas, né? Eu sou formada professora de direito, obviamente eu leio todos os contratos que eu assino, mas isso não é verdade, que é a realidade de muitos brasileiros. E aí, esse é o ponto, às vezes o foco do consumidor é no resultado, né, a obtenção do imóvel, da casa, e ele não atenta para as condições do contrato. Então, primeira coisa, a gente precisa realmente pensar que a lei, como eu disse, ela é voltada para aquele consumidor de boa fé, né, aquele que não teve uma compreensão clara, aquele que o próprio contrato não deixa claro para ele as condições, ou que ele adquire um produto que é incompatível com a sua realidade. Ele realmente vai, assina e não tem essa compreensão. Então, nós temos consumidores no Brasil hoje que estão naquele, né, número ainda de período, cujo perfil ainda é de pouca escolaridade, né, que não teve muito acesso à informação, que ele não entende, de fato, né, os termos da contratação, o conjunto de riscos, os custos, as responsabilidades. Então, este consumidor é o consumidor vulnerável que precisa ser protegido,
né? Ou seja, ele é aquele que não entende os termos e as condições do negócio. E, obviamente, existe um espaço para se trabalhar no que nós chamamos que é uma falha de mercado, que é a assimetria informacional. É a má qualidade ou a falta de transparência para esse consumidor. Porque quando o contrato não é claro, ou quando aquele que oferta, né, um crédito não traz essa clareza para aquele consumidor vulnerável, isso acaba prejudicando essa avaliação do consumidor sobre a adequação do contrato com as suas necessidades, inclusive com as suas possibilidades econômicas. Então, como esse consumidor vulnerável ele não compreende o que ele está contratando, isso gera nele uma falsa expectativa, né, sobre o produto, sobre o serviço adquirido, e vai conduzindo esse consumidor a essas escolhas que são impróprias, não apenas em relação ao seu próprio patrimônio, mas também porque isso vai acabar gerando para ele uma queda na qualidade de vida. Existem estudos que mostram, né, como isso afeta psicologicamente, né, o consumidor, o cidadão brasileiro, quando ele entra nesse chamado de ciclo de superendividamento. Então, esse superendividamento, como eu disse, não é só o endividado. O superendividado são aquelas pessoas físicas, né, que não veem a possibilidade de quitar o total das suas dívidas naqueles termos que estavam convencionados. E a intenção da lei, e essa lei, veja, ela já estava sendo trabalhada há quase uma década, foi um tema que foi priorizado pelo governo federal, pela Secretaria Nacional do Consumidor, com apoio do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é um tema que já vem de muito tempo, né? A gente não pode falar que o consumidor endividado é uma novidade no Brasil, não, pelo contrário. Mas agora esse tema realmente foi priorizado num contexto que é importante, em que muitos brasileiros também perderam renda por conta da pandemia, né? E agora, com os instrumentos da lei, ele vai poder renegociar esse saldo devedor, né, sem afetar o que nós chamamos do mínimo existencial. Ou seja, essa nova lei, ela propõe que o próprio consumidor tenha um acesso à justiça, faça um plano de renegociação de dívidas, dê um espaço de 5 anos para essa negociação. É quase que um processo parecido, né, similar com o que nós vemos na recuperação judicial de uma empresa. E, obviamente, né, nesses casos, cada caso é um caso, ou seja, o total vai ser pago, os débitos dos consumidores, todos vão ser renegociados caso a caso, de uma forma personalizada, por isso que vai precisar ter esse atendimento personalizado, né? Então, a lei, ela altera o código, o Estatuto do Idoso, ela permite, né, essa garantia do mínimo existencial, essa renegociação, mas é claro, nós temos também que mudar por meio da educação financeira, né? Então, como educadora financeira, aqui a Patrícia acho que sabe muito bem disso, que nós temos que trabalhar nas bases para que este consumidor não entre nesse ciclo. Então, existe um espaço ainda muito grande para nós trabalharmos com a educação para o consumo, para a educação financeira, e agora isso também está sendo maximizado por meio da lei. Temos o Fórum Nacional de Educação Financeira, a Escola Nacional de Defesa do Consumidor, mas tem um espaço muito grande ainda para nós trabalharmos para a educação para o consumo, porque o crédito é bom, esse que é o ponto, né? Nós não podemos demonizar o crédito. O acesso ao crédito é bom, mas tem que ser um acesso consciente. Luiz Gustavo? Secretária, eu estou acompanhando atentamente aqui as respostas e, primeiro, a minha colocação pessoal, né? Eu acho que Código de Defesa do Consumidor não deveria ser uma disciplina a ser ensinada só na faculdade de Direito. Deveria fazer parte da grade obrigatória lá para os meninos que estão prestes a fazer o Enem, né? Porque a gente sabe que a educação é o princípio de tudo. Segundo, esse nome superendividamento, é importante falar aqui para o nosso consumidor que há uma diferença, como a senhora também já nos antecipou no início da entrevista, entre dívida e a inadimplência, né? Dívida todos nós temos. Quando vamos ao supermercado, vamos fazer uma compra, estamos fazendo uma dívida, matriculando crianças na escola, estamos fazendo outra dívida, comprando carro e etc. Então, me parece que o intuito da lei é impedir o superinadimplemento, ou seja, que a pessoa deva mais do que aquilo que ela consegue pagar. Aí eu queria fazer 3 perguntas para a senhora. Primeiro, se a lei já está em vigor. Segundo, o que pode ser qualificado como superendividamento? E o que é o mínimo existencial que a lei também qualifica? Ótimo. Bom, todas as perguntas e observações são excelentes. E até para começar com a primeira observação, realmente nós temos que trabalhar muito já nas bases, né? O Código de Defesa do Consumidor, imagina, eu sou professora também da Universidade de São Paulo, e quando eu me graduei, né, há 20 anos,
apesar do código existir, que vai fazer 31 anos agora, de 11 de setembro, eu não tive a disciplina como operadora do direito. Então, imagina que existe ainda um espaço muito grande, né? Até aqui uma oportunidade para dizer que a Escola Nacional de Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça está com inscrições abertas e é para todo mundo, né? Para o público em geral. São inscrições gratuitas, com acesso à internet, então pode fazer de casa os cursos, e são vários cursos voltados, tem cursos específicos para educação financeira, né? Como saia do sufoco, né? São cursos voltados para esse planejamento, né? Que muitas vezes o consumidor não tem, mas também tem o básico do Código de Defesa do Consumidor e outras questões que podem ser aí exploradas por todos nós. Então, existe um caminho também dado aqui, né, pela nossa Escola Nacional de Defesa do Consumidor, e temos um plano também, o nosso Fundo de Direitos Difusos, que está apoiando um programa justamente para a educação fundamental, para a educação financeira, né, um programa junto com o Banco Central, para educar esses jovens, para que justamente quando eles entrem, né, no mercado de trabalho, quando eles comecem a ter mais noção com relação às relações consumeristas, ele possa também fazer esse planejamento. Então, eu estou totalmente alinhada com vocês aqui, que nós precisamos trabalhar na educação para o consumo e na educação financeira. Com relação à legislação, né, então, esses termos abertos são bem interessantes, o que é o superendividamento, né, porque é justamente o que nós estávamos trabalhando já no início aqui dessa live. Uma coisa é você dizer que você tem uma dívida, e praticamente todos nós temos. Isso não te torna um superendividado, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Na própria lei, ficou estabelecido que o superendividamento é essa impossibilidade do consumidor, uma pessoa física, né, natural, de boa fé, então esse é um ponto, ou seja, para as pessoas de boa fé, essas que contraíram um crédito, uma dívida, mas que não conseguem pagar a totalidade das suas dívidas de consumo, né, que estão a vencer, né, sem comprometer o que nós chamamos do mínimo existencial, né? E esse mínimo existencial, e esse é um ponto interessante para todos também acompanharem, vai ser dado o conceito dele por meio de uma regulamentação. Então, dentro da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós fizemos um chamamento público por uma consultoria do PNUD, que é vinculada à Organização das Nações Unidas. Uma consultoria já foi selecionada e ela está trabalhando na regulamentação do mínimo existencial, né? Mas para tentar explicar de uma forma simples para quem está nos ouvindo aqui na audiência, é o mínimo para a sua manutenção de vida, né? Com o mínimo de dignidade, né? Que você possa se alimentar, enfim, é o básico, né, do nosso dia a dia, que estaria dentro desse mínimo existencial, que vai ser agora regulamentado por meio desses subsídios que vão ser trazidos pela consultoria técnica. E tende a ser, por exemplo, secretária, tende a ser um percentual da renda da pessoa, do consumidor? Vai ter na verdade, o que a própria consultoria vai estabelecer são os parâmetros para você avaliar, né, o que seria o mínimo existencial com base na renda do brasileiro. Então, por isso que eles estão pegando subsídios técnicos, né, e fazendo todo um levantamento para que possa ter uma clareza com relação ao que é esse mínimo existencial. Porque a gente pode falar, pode ser subjetivo, né? Eu posso falar para você que o meu mínimo existencial é muito maior, né, do que o seu, mas ali vai ser o básico que é garantido pela nossa Constituição Federal, né, numa leitura, né, compatibilizada com a nova lei. Então, por isso que isso vai ser construído por meio de uma regulamentação. E isso já está em curso, ou seja, até o final do ano nós vamos ter essa regulamentação e há um grupo de trabalho formado para isso também, com representantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porque o sistema é formado por mais de 900 PROCONs, representantes do Ministério Público do Consumidor, representantes da Defensoria Pública do Consumidor, nós temos as ONGs, os institutos, então são vários atores que trabalham para a proteção e defesa do consumidor envolvidos nesse tema. Aliás, acho que esse tema foi um tema que uniu todas as pontes, né? Ali não tinha divergência sobre a necessidade de termos uma legislação específica trabalhando com esse tema. Mas agora a regulamentação está em curso, né, com relação ao conceito de mínimo existencial. Agora, o que é interessante, mais uma vez, a gente reforçar, a lei, ela não vai se aplicar ao consumidor que adquiriu dívida por fraude ou má-fé, né? Ou aquelas que são oriundas de contratos celebrados com dolo, com o propósito de não realizar o pagamento. Então, você tem consciência e você adquire o crédito sabendo que não vai pagar. Então, e o ônus da prova vai ser do consumidor?
Exato, por isso que ele tem que procurar os órgãos de proteção e defesa do consumidor, ele até atesta, né, que ele é superendividado, então tem ali uma aferição sobre a má-fé ou a boa-fé nesses casos, né? É que a gente também tem hoje muitos instrumentos para conseguir identificar aquele que é o devedor contumaz, né, aquele que adquire um crédito e acaba comprando bens e, enfim, móveis e imóveis que são incompatíveis com a sua realidade e com a sua entrada, né? Ou seja, com aquilo que ele tem como renda fixa. Então, esses casos de má-fé não estão englobados aí para essa possibilidade de renegociação, né? E todo esse trabalho que vai ser feito agora por meio da instrumentalização da nova legislação. Então, há um espaço interessante agora para a gente discutir a questão do mínimo existencial e até por ser um termo muito aberto, foi feita essa opção na Secretaria Nacional do Consumidor de contratação via PNUD de uma consultoria para que a gente possa ter uma regulamentação muito bem subsidiada e construída. Secretária, a senhora tem falado muito sobre um termo boa-fé. É claro que esses consumidores de boa-fé não gostam de se endividar. E isso ocorre, às vezes, muitas vezes, por questões que não estão relacionadas diretamente à vontade desse consumidor. Às vezes, perde emprego, tem diminuição na renda, surge um problema inesperado, uma dívida grande que precisa de pagar aquilo ali com urgência, gastar recursos com urgência e acaba se endividando. E essas pessoas, na maioria das vezes, também querem eliminar o quanto antes essa dívida. E aí a gente cai numa situação aqui de um comentário que chegou do Joselito, que acompanha a nossa live pelo Instagram do R7.com. Ele diz o seguinte: é interessante que eu tinha uma dívida de R$ 1.800, 1.800, já estava há pouco tempo em R$ 150 mil, não tinha como pagar. E de repente me ligaram e me ofereceram uma oferta de 3 mil. Considerei um valor justo e consegui negociar. Essa situação também, de você faz uma dívida de 1.800, passam-se alguns meses, a dívida chega a 150 mil reais e de repente te oferecem por 3 mil. O que acontece nisso, secretária? Isso é correto? Bom, eu fico feliz no caso do Joselito, né? Em primeiro lugar, que ele conseguiu, né, uma contraproposta para renegociar essa dívida que me parece muito mais proporcional do que os 100 mil, né? De 3 mil para 100 mil, nós temos aí um número que realmente depois merece um cálculo especial para entender o que estava nos termos desse contrato para chegar a esse valor. De fato, nós temos sempre essa preocupação com, nós chamávamos de cláusulas leoninas, cláusulas abusivas, né? Então, essas abusividades, né? Tanto que nós estamos trabalhando muito com essa questão, inclusive divulgamos essa semana uma nota técnica em que nós estamos orientando os consumidores sobre a negociação dos índices de reajuste contratual nos seus contratos do dia a dia, né? Porque você tem várias possibilidades de indexação de juros e isso realmente mostra o quanto que nós, brasileiros, estamos afastados desses temas, né? Que nós não sabemos. Muitas vezes a gente entende que aquele contrato tem que ser daquela forma e aí assina daquele jeito mesmo e não renegocia, né? Não tenta ali na hora da assinatura, modificar alguns termos contratuais que podem ser benéficos. E nesse caso do Joselito, pelo que eu estou entendendo, existia ali, né, um reajuste que era totalmente desproporcional, mas tão desproporcional que o próprio fornecedor, né, veio até ele para dizer, olha, desconsidere esse cálculo, né, o valor é este aqui, e aí conseguiu, então, fazer esse reajuste. Toda vez que o consumidor se sentir lesado por alguma cláusula que realmente seja abusiva, né, e as práticas abusivas elas existem, é importante falar para esse consumidor que, primeiro, ele pode buscar a instituição financeira, mas ele também pode buscar o consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo do governo federal. É uma plataforma gratuita, disponível, onde todas as instituições financeiras estão. Elas têm um prazo de 10 dias para entrar em contato e trazer uma contraproposta para esse consumidor, né? É um ambiente totalmente monitorado só digitalmente, ou seja, protegido, né, porque os dados não são compartilhados e não existe ali nenhuma interferência direta de nenhuma outra autoridade, então é uma tentativa de autocomposição de conflitos realmente entre o fornecedor e o consumidor, e existe depois a possibilidade de avaliação desse consumidor, ele pode dizer se ele foi bem atendido, se foi bem respondida a demanda dele, e para nós isso é importante, nossa Secretaria Nacional do Consumidor, por quê? Porque nós conseguimos tirar da plataforma depois dados que mostram quais são as instituições mais reclamadas, quais são os casos mais recorrentes, quais são as abusividades.
né? É por meio desses dados que são registrados ou no consumidor.gov.br ou no sistema que é integrado aos PROCONs, que se chama SINDEC, que está evoluindo para o Proconsumidor, nós conseguimos tirar 2 fotografias dos registros dos consumidores e identificamos as abusividades. Eu não vou dizer o nome de nenhuma instituição financeira, mas no final do ano passado, nós entramos até com uma medida cautelar numa instituição financeira que, em um mês, nós tivemos 600% de reclamação por cláusulas por abusividade, tá? No crédito consignado. Então, nós conseguimos monitorar esse cenário justamente com esse movimento do consumidor, com ele fazendo o registro. Por isso que eu digo que o consumidor ele tem um papel ativo. Quando ele se sente lesado, né, quando ele vê que seu direito está sendo realmente lesado de alguma forma, ele precisa buscar as autoridades e fazer esse registro, porque é isso que traz para nós parâmetros e dados suficientes para a nossa atuação, né, enquanto governo federal. Obviamente, ele sempre pode buscar uma reparação individual, ele sempre pode buscar justiça, tudo isso, né, está garantido pela nossa Constituição Federal, mas o volume de casos, a incidência, né, e aí você tem separado no próprio consumidor.gov.br os temas. Então, o tema abusividade, né, cláusulas abusivas, então, problemas de comunicação, são vários eixos que o consumidor pode clicar e deixar ali registrado, que traz para a autoridade, né, no caso o Ministério da Justiça, a possibilidade de atuar e identificar esses casos para que haja realmente já ali no fornecedor uma mudança desse padrão de comportamento. Porque isso que aconteceu com o Joselito não deve ser um caso só, né? Eu fico até feliz que tenha sido um movimento aí do fornecedor com ele, que isso tenha se resolvido, mas é bom que o consumidor saiba que ele tem um mecanismo também disponível do governo federal, sem sair de casa, que é o consumidor.gov.br, que também vai auxiliá-lo nessa renegociação. Ok, secretária Patrícia, tem mais uma pergunta para a senhora. Na verdade, eu queria até fazer um comentáriozinho a respeito disso que a secretária comenta, porque muitas vezes a pessoa lesada, o consumidor, o devedor, né? O devedor sabe que ele está devendo, então ele acha que ele não tem nenhum direito a não ser pagar. E o devedor tem o direito de pagar exatamente o que ele deve, dentro de juros que sejam aceitáveis e que estavam previstos no contrato. A gente sabe que hoje, infelizmente, existe aí o que a gente chama de indústria da cobrança, né? Muitas empresas de assessoria de cobrança trabalham fora da lei, se aproveitam que o consumidor não conhece as leis, né? E aí faz ofertas que muitas vezes a pessoa paga além do que devia, paga 2, 3 vezes mais daquela dívida. E quando o consumidor deixa de ser atuante, né, quando ele não vai lá e não faz essa reclamação, que foi o que a secretária disse agora, do outro lado não se enxerga quem são essas pessoas que estão burlando as leis. Então, é muito importante que o consumidor seja atuante, participe, porque ele não ajuda a si próprio, ele ajuda também as outras pessoas que estão passando pela mesma questão. Aí, secretária, eu queria falar com a senhora a respeito dos idosos, né, porque essa lei, ela também altera o Estatuto do Idoso. A gente sabe que hoje o idoso é um alvo, né, dessas ofertas aí de crédito, muitas vezes não entende o que está sendo oferecido. E eu queria perguntar para a senhora se essa nova lei, ela atende o idoso em algum momento depois que ele aceita. Vamos supor que o idoso recebeu uma ligação, ele na hora aceitou os termos de um contrato e que mais tarde um filho, um neto desse idoso percebe que aquilo é abusivo. Existe algum prazo de arrependimento para que possa se voltar atrás nesse contrato? Sim, existe o prazo de arrependimento que aliás, assim, já existia pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então, é muito interessante e eu até agradeço essa pergunta, né? Porque eu sei que nós já estamos caminhando para o fim, porque os idosos, no caso, por exemplo, de crédito consignado, são as vítimas mais comuns, são os hipervulneráveis. E aí nós temos tanto o caso em que ele é ludibriado, né, por chamadas telefônicas, por não compreender o que está sendo ofertado para ele, mas também nós temos agora situações muito recorrentes relacionadas a vazamento de dados desses idosos com pré-aprovação de créditos que eles não solicitaram. Então, isso tem se tornado muito comum e é por isso que também nós estamos trabalhando incansavelmente com essa questão de educação para o consumo na era digital, porque os idosos, antes da pandemia, eles não eram muito digitais,
né? Assim, a gente tem perfis de consumidores diferentes, né? Eu digo que tem minhas filhas que nasceram digitais, já são totalmente conectadas, e nós temos os idosos que ainda preferem ir até o banco, né? Ir até o supermercado, fazer realmente o contato pessoal. Então, é um outro perfil de consumidor que durante a pandemia se viu, né, tendo que respeitar as medidas sanitárias, e ele entra, então, no ambiente digital despreparado, absolutamente despreparado. Então, mais sujeitos até, né, a essas fraudes, porque eles compartilham seus dados mais sensíveis, cartão de crédito, dados pessoais, em ambientes que não são seguros. Então, isso ampliou muito as fraudes, que são fraudes financeiras, né? Então, esse é um tema muito importante até para nós podemos aqui dizer que o consumidor, o idoso, ele está muito vulnerável a esse ambiente que ele não está acostumado. Ele já é vulnerável pela sua idade, né? E muitas vezes pelas suas condições. A gente tem aí também perfis que são diferentes, aqueles que tiveram acesso à educação, que não tiveram, mas todos eles não nasceram digitais e muitas vezes estão agora se ambientando a isso. Então, estão mais sujeitos a essas fraudes, né? E também é interessante que foi colocado que nos contratos, né? Ou seja, existe a possibilidade já de início, né? No meio já é complicado de fazer esse contato com a instituição financeira, né, e o arrependimento para que não proceda a concessão do crédito, mas a própria lei agora nova, ela traz parâmetros de renegociação dessas dívidas que antes esse consumidor achava que ele não tinha alternativa, né? Eu acho que isso é interessante porque a lei, ela não é um incentivo para a inadimplência, pelo contrário, nem para o perdão, né, da dívida. Ela, na verdade, ela facilita uma nova repactuação nos mesmos moldes, só que precisa ser solicitada, né, pelo consumidor, no caso, aquele que se vê na situação de endividamento, de superendividamento, e aí, obviamente, o plano que vai ser feito, como eu disse, é um plano mais customizado com base na realidade deste consumidor. Então, é importante que o idoso, em primeiro lugar, né, ele tome muito cuidado com essas abordagens. De fato, também existe, às vezes, um aproveitamento até familiar desse idoso. Nós já vimos casos em que pessoas da família, né, fazem o acesso ao crédito com os dados, com as informações desse consumidor. Então, por isso que ele é mais vulnerável. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado para esse consumidor, com base na sua vulnerabilidade, e trabalhar mecanismos de proteção. As próprias instituições financeiras, recentemente, apresentaram para nós um plano em que elas vão fazer agora biometria, reconhecimento facial, justamente para que não haja acesso ao crédito se não foi solicitado por esse consumidor, né? Se é um terceiro que está adquirindo crédito por meio de dados que esse consumidor idoso acabou compartilhando ou deixa acessível para alguém que queira se aproveitar dele. Então, essa é uma mensagem importante para nós também colocarmos aqui, que esse consumidor, ele tem um tratamento diferenciado por conta da sua vulnerabilidade. E que existem mecanismos que estão sendo trabalhados também para que ele não sofra, né, com essas abusividades que podem acontecer, não só por um assédio, né, que eventualmente vem de um correspondente bancário, mas às vezes até no próprio ambiente familiar, e que depois que ele percebe que ele tem uma dívida, né, que não foi ele que a contraiu e que ele nem assinou. Nós já vimos vários casos que a assinatura não é compatível com a daquele consumidor que teoricamente teria feito a assinatura do contrato. Secretária, a gente está recebendo aqui várias perguntas, o nosso tempo está chegando ao fim. Vamos tentar acelerar um pouquinho. O Anthony Lima, acompanha pelo Instagram do R7, ele diz o seguinte: hoje o Brasil tem uma grande parcela de pessoas inadimplentes. Quais as dicas que você poderia trazer para essas pessoas se endividarem menos, especialmente nesse momento da pandemia? Vou pedir também, além da resposta da secretária, um comentário da Patrícia Lages para o Anthony Lima, que acompanha a Live JR pelo Instagram do R7. Secretária. Certo. Bom, a primeira questão, né, que eu acho que é bem importante é que, de fato, os nossos consumidores e a população em geral precisa fazer o seu planejamento orçamentário, né? Ela precisa realmente
colocar no papel aquilo que ela tem como renda fixa, o que ela tem como gasto fixo, para poder daí sim, né, fazer contrair, né, alguma outra dívida ou alguma aquisição de um produto. A educação para o consumo é uma agenda muito importante que também está sendo trabalhada no governo federal, tanto pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, como também pelo Fórum Nacional de Educação Financeira, que envolve a CVM, o Banco Central. Então, nós temos esses cursos, mais uma vez, da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, que estão abertos, cursos voltados para a educação para o consumo, que são gratuitos, as inscrições estão aí, convido vocês para conhecerem a escola. Além de tudo, esses cursos têm certificado pela ONB. Então, é importante que o consumidor que não tenha ainda a clareza de como fazer esse planejamento, que ele procure esse acesso. A doutora Patrícia está aqui também, eu sei que ela é educadora financeira, hoje existem vários blogs, existem aí vários mecanismos, né, também para que esse consumidor se sinta mais empoderado e que ele tenha os instrumentos de planejamento. Então, é muito importante que se faça contas, né? Infelizmente, eu sei que os brasileiros fogem disso, mas eles precisam fazer contas, colocar tudo no papel, porque depois o barato sai caro, né? Tá bom, Patrícia, roubei aqui a pergunta do Luiz Gustavo, vou fazer duas perguntas, vou dar duas perguntas para o Luiz Gustavo daqui a pouquinho, mas antes, Patrícia, eu queria saber se você gostaria de complementar essa questão aí de dicas para que as pessoas evitem esse superendividamento. O que as pessoas têm que fazer, além do controle, né, que a secretária disse que isso é o fundamental, elas precisam entender que contratar um empréstimo, por exemplo, não é a solução para quando o dinheiro está curto. Então, tem muita gente que fala assim, meu salário não está sendo suficiente, então preciso de um empréstimo, preciso de uma injeção de dinheiro para que eu venha colocar as contas em dia. E isso resolve, entre aspas, né, no momento. Ela tem aquele dinheiro entrando, ela vai lá e coloca a casa em ordem. Mas o que a gente tem que entender é que se hoje você não consegue viver com o seu salário e você precisou dessa injeção de dinheiro, você tem que saber que no futuro, pagando esse empréstimo durante 2, 3, 5 anos, você vai ter que viver todo esse período com menos dinheiro ainda. Então, o empréstimo em si, ele não é a solução para a falta de dinheiro. O crédito, como a secretária falou, é algo muito importante, é muitas vezes o que te dá condições de você adquirir um bem com um valor elevado, um veículo, um imóvel. Muitas vezes as pessoas recorrem porque é a única maneira dela conseguir um bem de maior valor. Mas o que a gente vê hoje é uma recorrência de empréstimos, né? Empréstimo para pagar outro empréstimo, sem levar em conta que cada vez que você faz um empréstimo, você leva para o futuro uma dívida que vai fazer o seu salário, a sua renda diminuir, ou seja, você vai ter que viver com menos dinheiro do que você está vivendo agora, e isso precisa entrar nesse controle financeiro que a secretária comentou. Luiz Gustavo, você está com crédito aqui, duas perguntas para você em relação à secretária. Obrigado pelo crédito aí, Fara, já que estamos falando dele. Não vai se endividar com esse crédito, hein, Luiz Gustavo? De jeito nenhum. Secretária, perguntas objetivas assim para a gente poder orientar o nosso consumidor. Quais dívidas estão contempladas na lei? Se a empresa pode ser obrigada a reduzir essa dívida? E como é que ficam as negociações? O superendividado vai chamar os credores diante do juiz e vai se pactuar um acordo ali para resolver a pendência? Vamos lá, eu tinha desligado o som. Bom, primeira questão, né, que foi colocada aqui, porque ele fez 3 perguntas em uma, mas as perguntas, elas são muito boas. Quais relações? São as relações de consumo que tem relação com crédito, tá? Então, nós estamos falando realmente de uma situação que envolve crédito ao consumidor, tá bem? E também é importante observar que é obrigado, né? Você falou assim, ele vai ser obrigado, a própria lei dá o espaço para essa renegociação, né? Eu acho que para a própria instituição financeira é importante. Nós conversamos muito com a FEBRABAN, né, e a BBC, que envolve várias instituições financeiras. Todos eles, durante a pandemia, sem a legislação, trabalharam com a negociação de dívidas. Eu não sei se chegaram a ver os dados, mas nós tivemos milhares de contratos em que houve renegociação de dívidas, porque é muito interessante para a instituição financeira que o consumidor também, né, faça o adimplemento das suas dívidas. Então, já que estamos falando de crédito e consumo, já existe um movimento
de boa fé também, né, das instituições no sentido de fazer essa renegociação, né? Então, acho que isso é bem importante porque existe um espaço interessante para o consumidor agora, formalmente, né, iniciar esse processo de renegociação diante da sua situação específica e que agora as instituições financeiras também têm um padrão que vai ser seguido, né? Então, porque antes era caso a caso e a instituição seguia o seu padrão individual. Agora, com a própria lei, nós vamos ter uma padronização com relação a essa renegociação de dívida. E eu não sei se ficou mais uma pergunta que eu não respondi, mas como agora... Como é que ficam as renegociações das dívidas? Como é que vai ser do ponto de vista prático? A pessoa ingressa na justiça, o juiz chama os credores daquele superendividado e faz ali um planejamento ao longo de 5 anos, porque a senhora fez uma comparação com a lei de recuperação judicial, né? Sim, eu fiz é verdade, eu fiz essa comparação e até tem uma certa explicação para isso, né? Porque nós tínhamos já instrumentos para recuperação judicial que criaram essa padronização para os casos de recuperação judicial, né? E nesse caso específico do superendividado, primeiro ele precisa ter a declaração, né? Então ele precisa buscar fazer essa autodeclaração, vai ter base, obviamente, naquilo que ele for apresentar, para que ele seja considerado superendividado. E aí, essa negociação ela pode ser judicial ou extrajudicial, ou seja, ele pode fazer isso tanto, né, nos balcões que são direcionados para o consumidor na justiça comum, como também ele pode buscar os PROCONs. Os PROCONs estão se preparando, eu visitei vários recentemente que já estão se preparando para fazer essa renegociação de dívidas, inclusive já tínhamos mutirões que eram realizados antes da legislação. Então, isso pode ser feito também extrajudicialmente. Inclusive, nós recomendamos, né, que seja primeiro tentado de forma extrajudicial, justamente porque nós estamos trabalhando com mecanismos para evitar a judicialização dessas demandas, né? Porque isso também é um tema que nós podemos tentar resolver antes de chegar no Poder Judiciário. Então, eu incentivo que os consumidores busquem primeiro, né, essa negociação, que busquem os PROCONs locais, que estão muito preparados também a dar esse atendimento humanizado que eles precisam na hora de renegociar suas dívidas. Ok, secretária Juliana Domingues, secretária nacional do consumidor, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR, que será reexibida logo mais a partir das 6h10 na Record News, nosso canal de notícias. A gente agradece também a participação da Patrícia Lages, educadora financeira e comentarista, né, de finanças do Jornal da Record, e ao nosso querido Luiz Gustavo, direto de Belo Horizonte pela Record Minas. A Live JR volta na próxima sexta-feira, sempre com o assunto do seu interesse. Obrigado a todos, obrigado você, internauta que nos acompanhou, e até o próximo encontro. Muito obrigada, foi um prazer.